quero convidar o ouvinte a abrir essa tese de fundo imobiliário, né, para a sua carteira de investimentos, mas não porque virou modinha. E sim, vamos entender por que está acontecendo com o mercado imobiliário agora, o cenário, para a gente entender por que é uma tese legal e eu realmente acredito que deveria compor a carteira de investimento dos ouvintes. Bom, vamos lá. Juros Selic na mínima histórica, 4,5% ao ano. Isso significa que o crédito está barato, mais pessoas vão ter acesso ao crédito, vão pegar dinheiro. Desculpa, eu vou interromper porque eu vou fazer o papel do ouvinte aqui. Tá bom. Todo dia sai notícia, Juros Selic. O que é o Juros Selic? Explica para a nossa audiência, porque é um nome bonitinho, mas ninguém sabe o que é, igual caviar. Então vamos lá. A taxa Selic, né, é definida pelo Copom, que é um órgão do Bacen, de tempos em tempos, eles se reúnem e falam, olha, nós vamos definir a Selic 4,5% ao ano. O que significa isso? Significa que é uma política que eles têm de tentar controlar a inflação, que vai produzir alguns efeitos na sociedade. Um efeito na sociedade que produz é a insatisfação de você que tem dinheiro no banco investido, que vai passar a ganhar menos, porque à medida que os juros vai caindo, a Selic vai caindo, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que anda juntinho com a Selic, também vai diminuir. Então essa sensação de insatisfação com o seu dinheiro rendendo no banco é comum a todos que têm dinheiro. Bom, macroeconomicamente é o que eu estava falando. Se a Selic cai, que estava 14,25 3 anos atrás, agora está 4,5, então os juros fica mais barato. Então as pessoas têm acesso a um crédito mais facilitado. Então agora para comprar o apartamento via financiamento bancário, por exemplo, a parcela cabe no bolso dela. Então muitas pessoas têm dinheiro agora para comprar o apartamento, tá? E isso dá uma aquecida no mercado. Por isso que você está vendo aí várias incorporadoras e construtoras fazendo lançamentos a rodo agora em 2018 e 2019, que estavam travadas em 2016, 2017, quando o juros estava muito alto, a economia estava muito travada. Então isso é um aceleramento da economia agora, os juros baixos. Bom, isso então sim seria um raciocínio muito plausível para as pessoas entrarem no mercado imobiliário. Bom, fundos imobiliários então viraram modinhas porque tem alguns fatores que eu gostaria de colocar aqui e alguns cuidados que eu gostaria de falar com o ouvinte também. Vamos lá. Tradicionalmente, a gente tem o costume de investir em imóveis, né? A gente cresceu numa geração que terra é sempre terra, imóvel você nunca erra. Então eu atendi um cliente semana retrasada, ele tem 8 apartamentos. Dos 8, um está alugado. Os outros 7 estão parados. Então ele não tem mais um ativo, ele tem um passivo. Que gera ali para ele condomínio, IPTU, desvalorização e de fora dor de cabeça, né? Beleza. O fundo imobiliário, na nossa visão da TG Coraça, a gente tentou criar um modelo mais inteligente das pessoas entrarem no mercado imobiliário. Então vamos lá. Esse cara agora, em vez de ter um imóvel, ele pode comprar uma cota de um fundo imobiliário e ser dono de vários imóveis. Então só aí ele pulveriza o risco dele, por exemplo, de vacância do próprio imóvel. Beleza? Tradicionalmente, um imóvel, um apartamento, quando você tem ele para alugar, ele vai te produzir ali de resultado 0,3%, 0,4% ao mês. Sobre esse valor, você tem que pagar o famoso imposto de renda. No fundo imobiliário, nós estamos falando de 0,6%, 0,7% em média, ou até mais, isento de imposto de renda. Então eu já dobrei a sua renda mensal. E eu quero chamar aqui abrir um parênteses aqui para essa renda passiva, que é essa renda recorrente que esse investimento vai produzir na sua carteira. E isso sim é investimento de verdade, porque agora você tem um ativo que te gera renda todos os meses. E aí você pode pegar essa renda e reinvestir em comprando mais cotas, ou reinvestir comprando ações, de repente comprando ações small caps, que são ações baratinhas que podem ter o potencial de valorização, ou simplesmente pegar o dinheiro e complementar a sua renda mensal, que de repente naquele mês você não teve um bom desempenho, ou gastou algum extra a mais ali e deu uma escorregada. Então eu gosto muito dessa estratégia de renda passiva. Então sim, o fundo imobiliário é uma estratégia excelente para essa renda passiva. Mas vamos lá, vamos continuar comparando com o imóvel tradicional para o ouvinte entender. Se você tem lá um imóvel de R$500 mil, por exemplo, você precisa de 30 mil. Como é que você faz? Tem como você ir lá e vender só um pedaço da cozinha, só um pedaço da sala? Não estou precisando disso aqui não, vou vender um pedacinho do apartamento aqui para fazer 30 mil. Não tem jeito, tem que vender o apartamento inteiro. É fácil vender um negócio de 500 mil hoje? Então a gente fala que o imóvel não tem liquidez. No fundo imobiliário, se eu tenho 500 mil no fundo, eu clico num botão para vender só 30 mil, continuo com os 470 produzindo para mim renda passiva todos os meses, e esses 30 mil que eu vendi, 2 dias está na minha conta. Resolvi o problema da liquidez. Agora, tem uma... Então, assim, ouvinte, nossa, eu quero investir em fundo imobiliário. Sim, venha para essa tese, mas venha entendendo o que tem por trás do fundo. Vamos lá. Tem um fundo, eu falei do lado bom, né? Vamos falar do lado ruim agora.
Tem um fundo imobiliário de uma corretora famosa no Brasil que ele estava alugando um prédio só, é um fundo que tem um prédio só, estava alugando ele inteiro para a Petrobras. E aí a Petrobras disse numa reunião à noite, decidiu, falou, nós não vamos renovar o contrato desse prédio. Então daqui 2 anos nós vamos abandonar o prédio e o prédio vai ficar inteiro vacante. No outro dia o fundo caiu 50%. Então uma dica que eu gosto de trazer para a minha carteira dos meus alunos e do ouvinte aqui é busque fundos com vários imóveis, porque isso vai diluir o risco de acontecer alguma eventualidade dessa. Outra coisa que eu gosto bastante, entenda os fundos imobiliários busque fundos imobiliários que tenham tese híbridas. O que significa tese híbrida? São teses diferenciadas. Por exemplo, no fundo imobiliário que eu gosto, que tem na minha carteira, a gente tem teses do Minha Casa Minha Vida, que são empreendimento mais baixo padrão, tem alto padrão, tem logística, tem shopping, tem loteamentos, que é uma tese que eu acho muito interessante, que você transforma fazenda em metro quadrado, alqueire em metro quadrado, enfim, e tem resorts. Então você tem vários segmentos do mercado imobiliário dentro de um fundo só, em várias regiões do Brasil. Ou seja, você está diluindo mais ainda o seu risco, porque além de vários imóveis, você tem agora várias teses. Então, eu diria o seguinte, se você entender isso tudo, entender os imóveis que estão por trás de um fundo de investimento, e entender que é um instrumento excelente de renda passiva, realmente o fundo imobiliário é uma grande oportunidade. Agora, o que aconteceu no final do ano passado é que vira modinha, todo mundo quer entrar. Todo mundo entrou, fez o preço do quê? Incharem. Exato. Então, os fundos imobiliários de dezembro, especificamente, tiveram uma hipervalorização na minha visão, e o mercado comprovou isso, porque em janeiro muitos deles já o quê? Caíram. Porque todo mundo entrou no final da festa e pagou caro. Então é a mesma coisa de você estar pagando... Entrou no final da festa, foi bom. Mesma coisa que você está pagando um apartamento que vale 100 mil, você está pagando 180 mil. Então como é que o ouvinte e o investidor se prepara para não pagar caro numa cota de um fundo de investimento? Aí existe uma relaçãozinha chamada P dividido por VP, que é preço do mercado dividido pelo valor patrimonial. Aí você vê que a conversa de investimentos agora não está tão mais leiga, que o cara precisa entender um pouquinho e pegar alguém de confiança que está no mercado para não simplesmente bater meta em cima dele.